uma eleição ela nunca é sozinha, ela é sempre casada, principalmente, Sim. né? Então, a de 2024 passa por essa agora de 2022, Ah, né? sim. Então, o momento político de São Mateus, ele deu uma mexida ali no tabuleiro, né? Nós tínhamos Tava muito parado também, tava muito... tava muito... O mar Tava calmo, navegando né? muito calmamente, né? E agora deu Sim. uma agitada aí, né? Vamos dizer assim. Então, o momento político de São Mateus precisa se reerguer como cidade, né? Como a cidade-mãe da região norte aqui. Porque São Mateus tem uma responsabilidade muito grande. São Mateus é uma cidade com quase 135 mil habitantes, uma cidade de quase 500 anos de história. É uma cidade que tem uma relevância muito grande aqui nessa região, né? Verdade. Você pega aqui as adjacentes aqui, Pedro Canário, Conceição da Barra, Sim. Jaguaré, Pinheiros. Então, São Mateus tem uma responsabilidade muito grande diante desses outros municípios, né? São Mateus tem um hospital Roberto Silvares, que é recebe referência todo para mundo, todos né, esses outros aqui. São essa Mateus tem região. uma universidade federal, né? Querendo virar universidade, mas Sim, a gente já sim. chama assim dessa forma. São Mateus tem uma universidade federal. São Mateus, então... Tem o próprio Guriri, que recepciona gente de Minas, Isso. dessa região toda, né? Isso. E serve o comércio de São Mateus, serve também como referência para essas outras cidades. Sim. Muita gente vem fazer compras aqui. Eu tiro São Mateus muito como Teixeira de Freitas, ali no sul da Bahia, também tem essa mesma condição Sim. parecida com São Mateus. Então, o momento político de São Mateus precisa se reerguer dentro do cenário. Eu penso que esse eleitor de São Mateus, ele precisa dar uma resposta dentro do cenário político de São Mateus. E aí esse eleitor, não sei se você vai se lembrar, logo no início da nossa conversa, eu disse que o eleitor de São Mateus ele se comporta quando ele é provocado. Se ele for provocado a ter a utilidade do voto dele votando em candidatos da terra, né, votando em candidatos de São Mateus, porque quando São Mateus tem um despejo de votos para fora, né, igual vinha acontecendo ultimamente, isso não se reflete dentro do que vem de emendas para cá, para São Mateus. Uma cidade de 135 mil habitantes não pode se contentar em receber de um deputado federal uma ambulância. Sim. Não é uma migalha? Não é? de fato. Não, então é importante, mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente e fica até meio que vergonhoso, né? Uma cidade da importância de São Mateus, receber lá um trator, né? Nada contra o trator, contra a ambulância. Eu estou falando do tablet. Nada contra o produto em si, mas eu estou falando da relevância. Sim. Né? São Mateus, quando teve agora recentemente com Jorge Silva, São Mateus, pouca gente sabe disso. E aí eu volto a frisar que a comunicação do deputado federal Jorge Silva falhou, porque São Mateus recebeu cerca de 50 milhões de reais de emenda de Jorge Silva. Mas e aí, foi colocado em prática, foi implementada essas emendas? Sim, por exemplo, a US3 que foi inaugurada, ainda não está em implantação, operacionalizando, mas foi inaugurada há pouco tempo, foi emenda do deputado federal Jorge Silva, né? Ou seja, o eleitor precisa ver que ruim com ele, pior sem ele. Não estou falando do Jorge especificamente. Mas de um representante. Exatamente, de um representante, que seja, por exemplo, quando tinha Paulo Roberto e Freitas, ruim com ele, pior sem ele. Porque o São Mateus sai perdendo, o município sai perdendo, o município sai perdendo emendas, o município sai perdendo representatividade,